Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Que a ressurreição dos mortos existe, é fato. E São Paulo dá um sacode, chega para lá, faz um chamado de atenção à comunidade dos coríntios, porque ali havia alguém que não acreditava na ressurreição dos mortos. Por mais que se pregasse, por mais que se falasse, tinha sempre alguém na defensiva, não aceitava. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Depois de conhecer a vida prática de Jesus, a maneira como Jesus viveu entre os discípulos e entre o povo, de ter anunciado o reino de Deus, de ter sido preso, de ter morrido, foi sepultado, e no dia da Páscoa para nós, o túmulo se encontrava vazio. Como alguém pode dizer que Cristo ressuscitou? Se até hoje ninguém encontrou o corpo de Jesus, é um sinal de que há ressurreição dos mortos. E São Paulo termina a primeira leitura de hoje dizendo: ele ressuscitou como primícia dos que morreram, para que a gente também possa ressuscitar com ele. Agora, da ressurreição de Cristo, o que nós sabemos pelo testemunho dos apóstolos. E a primeira apóstola que faz questão de fazer este anúncio é Maria, aquela que foi ao túmulo ainda de madrugada, ainda escuro, que aparece no Evangelho de hoje, seguindo Jesus Cristo. É a ela que Jesus diz: vai dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. E São Paulo insiste bastante nisso na primeira leitura. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, inútil é a nossa pregação. Porque se Cristo não ressuscitou como primícia dos que morreram, nós também não vamos ressuscitar.
E se nós não ressuscitamos, o que estamos fazendo aqui hoje? Dá para compreender o que São Paulo está dizendo? Nós estamos aqui ainda hoje, muitos anos depois de São Paulo ter dito o que disse na primeira leitura de hoje, porque nós acreditamos na ressurreição. É porque nós esperamos que ao final desta vida a gente possa entrar na plenitude da vida diante de Deus. Que todos ressuscitam, isso é fato, pelo que nós temos do testemunho da palavra de Deus. Só que uns ressuscitam para a felicidade eterna, isso nós chamamos de céu. Outros ressuscitam para o castigo eterno, a isso nós chamamos de inferno. A palavra é forte, mas é essa mesmo. Tem lá o texto do pobre Lázaro e do rico, os dois ressuscitaram. Os dois entraram na vida eterna, só que um na plenitude da felicidade, outro na plenitude da tristeza e do sofrimento. E não é por nada, mas tem muita gente que já vive o céu ou o inferno aqui neste mundo, que não é eterno, mas já vive uma vida muito feliz, e aí nesta vida ninguém é sempre feliz. Ou já vive uma vida triste, e aqui também ninguém é a vida inteira triste. No tempo de Jesus já haviam aqueles que não acreditavam na ressurreição. E no tempo de Paulo também, evidentemente, alguns anos depois de Jesus. Quando Jesus caminhou, andou com os seus discípulos, um grupo de saduceus se aproximou dele e contou um caso da mulher que tinha casado com 7 irmãos, lembram disso? Moisés determinou que se o irmão casasse e morresse sem deixar filho, o irmão dele deveria casar com a esposa para garantir a descendência do seu irmão falecido. Havia uma mulher que se casou, o marido morreu e não deixou filhos. O irmão casou com a cunhada, morreu também e não deixou filho. Por fim, a mulher se casou com os 7 irmãos, todos morreram sem deixar filhos. Na eternidade, diz o saduceu a Jesus, de quem ela é a esposa? Aí Jesus dá um sacode nele, né? Na eternidade ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, porque todos são como os anjos, diz Jesus aos saduceus. Quando Paulo entra no Areópago, Areópago era o templo dedicado a todos os deuses, e ele vai encontrando em cada lugar um altarzinho dedicado aos vários deuses, cada altar um deus diferente. E ele chega em um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Ele diz, é sobre esse que eu quero falar. E começa a falar aos gregos. E ele diz, este Deus que vocês desconhecem, eu conheço muito bem. É o Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E quando ele diz, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, até aí está tudo bem. A comunidade está ouvindo Paulo falar, pregar com tranquilidade. Mas quando Paulo diz que o Deus desconhecido para aquele povo é o Deus que ressuscitou Jesus, aí os gregos falam, deixa para lá essa conversa. Sobre isso nós poderemos te ouvir em outra ocasião. Agora não estamos interessados nisso. E é possível que aqui na comunidade dos coríntios haja alguém com essa mesma cultura dos saduceus e dos gregos. Deus que ressuscita morto, isso não. Por isso que os gregos gostavam muito de cultivar o corpo, né? A beleza. Porque quando chegar o fim desta vida, tudo acaba e pronto. E São Paulo diz, há uma ressurreição.
E se não houver essa ressurreição, vã é a nossa pregação. Se vã for a nossa pregação, vã também é a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Mas na realidade, diz São Paulo, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Por final, nós temos o evangelho que acabamos de ouvir também, Jesus andando de cidade em cidade, de povoado em povoado. E interessante que a palavra de Deus, do evangelho de hoje, diz que ele pregava e anunciava a boa nova do reino. Jesus falava o que as pessoas queriam ouvir para que pudessem abrir os seus horizontes e levar uma vida diferente a partir do encontro com ele. É tanto que a Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios, está seguindo Jesus. Ela abriu os seus horizontes, ela ampliou a sua visão de mundo, ela está seguindo Cristo. Aqui parece que são todas mulheres ricas, né? Às vezes a gente tem a impressão de que seguiam Jesus somente os homens. Ele estava com os 12, que era o grupo dos discípulos, mas havia umas mulheres seguindo ele também, porque olhavam para Jesus e viam nele a possibilidade da chegada do reino de Deus entre nós. E elas não se preocupam somente em segui-lo. Vamos seguir, vamos ver aonde ele leva a gente. Elas vão para servir este grupo de irmãos no anúncio do reino de Deus. Na vida da igreja nós precisamos tomar consciência de que o número de mulheres que assumem este papel de se colocar à disposição do reino de Deus, da vida da comunidade, dos irmãos, é muito maior do que o número dos 12 que aparecem aqui seguindo Jesus Cristo. Elas ajudavam a comunidade com os bens que possuíam. Era gente que certamente possuía alguns bens e colocava à disposição de Jesus e dos discípulos, porque viam que ali esses recursos à disposição deles seriam colocados a serviço do reino de Deus. Agora aqui não é para a gente ficar só falando, viu? Aqui é para a gente se colocar no texto, trocar aqui o nome dessas mulheres ou desses 12 pelo nosso nome. O que nós estamos fazendo no seguimento de Jesus? Estamos seguindo Jesus como um rebanho. Ele é o pastor, vai lá na frente e nós vamos juntos aqui. Vamos ver o que acontece. É assim? Nós estamos celebrando um semanário dedicado ao padroeiro desta comunidade. Quando a gente chegar domingo lá no final, como é que a gente sai desta comunidade, desta igreja? Como é que nós estamos? O que vamos fazer com o que nós ouvimos aqui em termos de liturgia da palavra, em termos do tema proposto para a nossa meditação e a partir das reflexões pequenas, simples, sucintas, mas que conclusão nós vamos tirar para a nossa vida desta palavra proclamada? É isso que nós precisamos meditar, é sobre isso que nós precisamos pensar. E é isso que nós devemos praticar no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude, meu irmão, minha irmã, a praticar na nossa vida o que nos ensina a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.